2016 foi um ano difícil para todos os trabalhadores do país e 2017 não inicia diferente. Em meio às dificuldades, os trabalhadores do Judiciário baiano reclamam do Tribunal de Justiça que pouco tem feito pelos seus servidores. E o Simpojude luta para que as reivindicações da categoria sejam atendidas. Para falar sobre o assunto, o Simpojude Entrevista vai conversar com o presidente do Simpojude, Zenildo Castro, e o presidente do Conselho de Representantes Sindicais, Macrise Angeli. Macrise, quais os principais pontos da pauta de reivindicação da categoria para 2017? 22 são os pontos totais que a gente conseguiu discutir e debater, porém, elegemos 5 como os mais estratégicos para que a diretoria executiva faça um diálogo com mais insistência junto com os poderes. Nessa pauta, então, nós temos um debate sobre o nível superior para o próximo PCS na exigência de quem entrar de escrevente, digitador, que antes era só para nível técnico com nível médio escolar. Temos também uma pauta importante, que é uma gratificação de eficiência, de que o tribunal deixou de passar essa gratificação para os colegas que ingressaram no serviço público do Judiciário depois de 2011. Temos também a progressão por escolaridade, enquanto a gente deve motivar as pessoas a se especializar, a estudar, para poder entrar com mais qualidade no serviço, o tribunal tem feito a contramão da história. Os colegas têm investido, têm se dedicado e mesmo assim, quando entram com os processos de progressão, eles ficam parados, não têm atenção devida, demora para fazer os cálculos, para receber. Então, a gente considera que é uma pauta que atinge toda a categoria independente de níveis e por isso importantíssima. Temos também a questão da acessibilidade e ergonomia. No mundo todo hoje você fala da proteção ao trabalhador enquanto a sua qualidade no serviço, a qualidade de vida. E você tratar ergonomia é você ajudar com que o trabalhador fique menos doente, tenha menos problemas de Lerdort, entre outros problemas de adoecimento. E o Tribunal de Justiça tem falado de ergonomia, leva um programa para conversar sobre ergonomia, mas não implanta ergonomia. Continua comprando móveis inadequados, continua tratando o assunto ainda com muito descaso. E por fim, claro, inevitavelmente, toda categoria tem a sua data base do reajuste da inflação. E os servidores do Judiciário na Bahia têm uma perda real já acumulada imensa. Então, nós tivemos aí por alguns anos o linear pago de forma fracionada, sem retroagir a segunda fração. O ano passado, nós tivemos uma ausência total, não houve discussão, não houve reposição salarial nenhuma. Então, a gente precisa que o tribunal enxergue de que benefícios que são procurados dar para juízes, que chegue também para o trabalhador, a trabalhadora. Você citou agora, Macrise, os juízes, os magistrados. Os servidores do judiciário, eles são esquecidos enquanto os magistrados têm mais vantagens? Você enxerga isso de alguma forma? Olha só, outro dia eu ouvi uma reportagem de um desembargador, não lembro o nome dele agora, mas o desembargador falava de que o auxílio moradia era uma maneira deles compensarem a ausência do reajuste do salário dos juízes, porque os juízes tinham que comprar terno, tinham que comprar sapato e como não tinha reajuste, então justificava você aumentar, dar um auxílio moradia, mesmo considerando os juízes usarem apartamentos do próprio tribunal ou até já ter suas casas próprias. Então, esse é um tratamento que não da mesma maneira, mas de várias outras maneiras no Tribunal de Justiça da Bahia também acontece. Por exemplo, na comarca que eu trabalho, em Ilhéus, nós reclamamos já há muitos anos, junto com a diretoria do sindicato, de elevador quebrado, de parede caindo, de insalubridade, de falta de banheiro para o público, uma série de problemas na comarca. E o que é que aconteceu? Semana passada, o tribunal liberou mais de R$60 mil para cobrir o estacionamento dos juízes. Então, você tem que proteger o teto do carro dos juízes
enquanto os servidores não têm, às vezes, água, não têm elevador, não têm acessibilidade, não têm segurança. Então, é muito claro muito clara a diferença de tratamento quando é para o trabalhador, a trabalhadora, e quando é para os juízes. Então, a gente precisa que o tribunal enxergue de que o judiciário não funciona se não tiver o trabalhador, a trabalhadora. Nós somos a grande mola propulsora deste poder. E Zenildo, quais são as estratégias do Simpoljude para que essa pauta de reivindicação seja atendida agora em 2017? A diretoria executiva do sindicato, no papel de representante da categoria e em defesa dos servidores, dos filiados do Judiciário da Bahia, vai junto ao Tribunal de Justiça, está cobrando do Tribunal de Justiça uma atenção e uma valorização para os trabalhadores do Judiciário. Porque ao longo dos anos, o que tem acontecido é justamente isso. O tribunal olha mais para a magistratura do que para os servidores. De uns 5 anos para cá, temos assistido isso aí, levando as nossas demandas, e o tribunal não tem dado uma resposta diante das necessidades e das dificuldades que esses trabalhadores estão enfrentando no seu dia a dia, seja na escassez de servidores, seja na questão de material, seja na questão de logística, seja na questão de qualidade em relação ao ambiente de trabalho e nos seus próprios também direitos, que ao longo dos anos temos buscado, através da justiça, judicializado as nossas demandas, porque o tribunal não tem atendido aquilo que são realmente em favor do trabalhador, do servidor público, do judiciário. O tribunal não sentou para dialogar essa questão da reposição, que não depende do executivo. Isso é um poder independente, poderia estar encaminhando o projeto de lei à questão da reposição inflacionária. Esse é um dos pontos de pauta, a categoria está sempre brigando e reivindicando. E o sindicato, sem dúvida nenhuma, vamos estar buscando todos os meios junto ao Tribunal de Justiça para que essas demandas sejam atendidas, porque tem que sim olhar para os servidores, porque a composição, a formação do judiciário não é apenas de magistrado, mas também de servidores, que tem um papel importante no desempenho dessa prestação de serviço à sociedade. E, no entanto, o tribunal, ao longo dos anos, não tem olhado com um olhar diferenciado, com o olhar de buscar valorizar esses servidores e proporcionar dignidade a esses trabalhadores do Poder Judiciário. Então, o papel do sindicato é isso, junto ao tribunal, e vamos estar de forma mais contundente. Se for necessário, se houver paralisação, greve, vamos tomar todas as medidas necessárias para dizer ao tribunal, estamos aqui e tem que olhar para os servidores. E além da reposição inflacionária, qual outro ponto que você destaca que a diretoria vai lutar e defender junto ao Tribunal de Justiça? Aquelas que mais se destacam, sem dúvida nenhuma, são decisões já reconhecidas pela Justiça, no entanto, o tribunal faz total descaso em relação a isso. São passivos gerados de decisões judiciais ao longo dos anos e, no entanto, o tribunal não tem buscado diálogo em relação como a forma de pagar, Diálogo tem, mas não para se chegar a um consenso de dizer como vai ser feito e realizado o pagamento desses passivos gerados ao longo dos anos, direitos, sim, dos servidores reconhecido pela Justiça e, no entanto, o tribunal faz descaso em relação. A Justiça, que deveria valorizar os próprios servidores da casa, fazem descaso diante da situação. Só para você ter uma noção, hoje existem inúmeros processos administrativos reconhecidos, direitos desses servidores que estão represados nos setores que deveriam já estar pagando, os servidores recebendo. Isso gera uma insatisfação, uma expectativa no servidor e aquela dúvida de quando ele vai receber. Tem outras demandas, como diárias. Às vezes o servidor se desloca a serviço, no entanto o tribunal não reconhece o pagamento de diárias. Isso aí são uma das reivindicações. Muitos dos nossos colegas estão respondendo por portaria de designação e acúmulo. E o tribunal, pasme, simplesmente está negando, não reconhecendo o direito desse servidor em ter direito de receber pelo trabalho executado e realizado, apenas referendando a portaria de designação
e não pagando aquilo que ele tem direito. O tribunal tem que ver que seus servidores precisam ser valorizado, e valorização perpassa por esse caminho de reconhecer e valorizar e pagar aquilo que ele realmente tem direito. Macrise, você citou o Conselho de Delegados. Quem é o Conselho? Explica para as pessoas que estão assistindo quem é o Conselho de Representantes, quem faz parte do Conselho de Representantes e o que é que o Conselho de Representantes faz junto à categoria. Pergunta, porque nós temos comarcas espalhadas por todos os lados da Bahia. E essas comarcas, elas são organizadas por regionais, então 2, 3, 4 comarcas, ou às vezes uma só, ela se torna uma regional. Essa regional elege o seu representante, que a gente chama de delegado sindical. Então, o Conselho de Representantes é um colegiado onde a gente junta todos esses representantes que foram eleitos nas suas regionais, mais a diretoria executiva e o Conselho Fiscal. Então, hoje nós temos um total de 106 delegados, considerando a sua totalidade. Então, esses delegados, esse conselho, ele funciona um pouco como se fosse a Assembleia Legislativa do Estado. Então, é aqui que a gente tira as deliberações de orientação para a diretoria executiva também. Então, é importante de que o usuário, o colega, servidor e a população também compreenda de que essas pautas e essas reivindicações a gente não faz fechado em uma sala apenas com o presidente, o que está na cabeça do presidente. Então, o Conselho é composto por servidores que conhecem a realidade de cada comarca, conhecem a realidade do judiciário no interior do Estado, em todo o Estado, é isso? Mais do que isso ainda, nossas representações, elas representam digitadores, escreventes, oficiais de justiça, funcionários dos cartórios extrajudiciais, unidade gestora. Então, de fato, é uma pluralidade. Por isso é importante que você, que é servidor principalmente, procure quem é o delegado sindical da sua regional, da sua cidade, porque ele tem esta função de ser o elo, de representar a base com a diretoria executiva. Pelo nosso estatuto, todo delegado sindical também é uma extensão da diretoria executiva. Então, por isso a diretoria sempre teve esse respeito muito grande nas decisões e no andamento do Conselho de Representantes. Foi uma honra conversar com vocês, os 2 representantes da categoria, no nosso programa piloto. Esse é o primeiro programa. E eu queria que vocês mandassem uma mensagem sucinta para os servidores que vão estar assistindo esse vídeo na internet. Dizer aos nossos colegas do Judiciário que o Simpósio vai estar aqui, fazendo o seu papel de reivindicar, brigar e cobrar do Tribunal de Justiça a valorização de todos os servidores, trabalhadores do Poder Judiciário. Sem dúvida nenhuma, ao longo desses anos, o Simpósio construiu sua história de luta e vai continuar exercendo o seu papel, que é esse, de lutar pela valorização de nossos colegas. Eu tenho 11 anos de serviço público e assim que eu entrei, eu me filiei logo ao Simpojúde, por acreditar de que sozinhos somos muito fracos. Então a gente pede que você que não é filiado ou você que por algum motivo se afastou um pouco do sindicato, volte, porque sozinhos sempre seremos muito mais frágeis, muito mais fracos. E a grande disputa de projeto de vida, a disputa de classe, ela não vai parar facilmente, ela precisa da sua força para que a gente consiga ampliar os horizontes de qualidade de vida e de um serviço público cada dia melhor. Venha participar conosco, você vai gostar cada dia mais do que vai descobrir. Os servidores, se quiserem enviar sugestões de pauta ou de entrevistados, podem mandar um e-mail para falaservidor@simpojude.org.br. Nosso programa está disponível no portal da TV Simpojude e no nosso canal do YouTube.